Olá, amigos e irmãos inscritos do canal Segredos Subliminares. Neste vídeo eu vou falar sobre a Torre de Babel. É importante conhecermos a história sobre o mundo espiritual e sobre os anjos, pois fazem parte da batalha que travamos. Hoje em dia muito se fala em portal. Fizeram até um portal que liga duas cidades da Europa. Apesar de ser um portal tecnológico, conectando cidades por câmeras ao vivo, nos dá uma ideia como é um portal para outra dimensão. Alguns dirão que é apenas ficção, como no filme Stargate. Mas há um relato no Novo Testamento que Filipe foi transportado para outra cidade durante um batismo nas águas. Portal é um conceito metafísico para o que hoje em dia a ciência chama de túnel de minhoca. Sabemos que os anjos desciam por escadas, mas escadas é um termo simbólico. Em Gênesis 11, que narra a construção da Torre de Babel, Deus diz: "Desçamos para ver a torre que os homens estão construindo." O termo descer é atravessar esses portais de acesso para outras dimensões. Outra coisa importante a falar é que alguns criticam quando eu cito alguns livros apócrifos. Disseram que esses livros são heréticos e que eles não fazem parte da Bíblia. Acontece que a Bíblia é um conjunto de livros que foi selecionado por um tribunal eclesiástico. Eles que decidiram quais livros que iriam compor a Bíblia. No entanto, a palavra Bíblia é incorreta. A palavra correta é Escritura. Veja isso em 2 Timóteo 3, do 16 ao 17. Toda Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Veja que o texto não cita a palavra Bíblia, cita toda a Escritura. A palavra Bíblia não existe dentro da sua Bíblia. Agora a questão é, como saber quais são os livros autênticos e que são considerados Escritura? Quais seriam os livros que o povo de Israel lia, assim como os primeiros cristãos, já que naquela época não havia imprensa e os livros eram nada mais que pergaminhos. Eu não acho que todo livro apócrifo seja confiável. Há sim muitos livros que contêm heresias, mas há livros que não fazem parte da Bíblia e que são indispensáveis para crescer em conhecimento, que são até citados diretamente ou indiretamente nos livros que compõem a Bíblia, como o livro de Enoque, que é citado na Epístola de Judas, e também o livro de Jazar, que é lido como Jasher. Isso está em 2 Samuel 1,18. E lamentou Davi a Saul e a Jonatas, seu filho, com essa lamentação, dizendo que ensinassem aos filhos de Judá o uso do arco. Eis que está escrito no livro de Jasher, que é o livro de Jazar. Então, a palavra correta é Escritura e não Bíblia. Se permita ler livros que o sistema religioso baniu, para que você mesmo decida se o livro é ou não Escritura Sagrada. Mas faça isso com a ajuda do Espírito Santo, pois ele é o que nos guia em toda a verdade. Mas continuemos então o assunto deste vídeo. Neste vídeo vou falar da Torre de Babel, que no conceito popular seria uma torre para chegar aos céus. Por muito tempo se pensou que Nimrod queria literalmente chegar nas regiões celestiais através de uma torre. Mas o conceito de chegar aos céus envolve questões espirituais e metafóricas. Segundo a Bíblia, Caim foi o primeiro homem a construir uma cidade. Ele teve um filho chamado Enoque, mas não Enoque o profeta, um outro Enoque. Isso está em Gênesis 4,17. E conheceu Caim sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade conforme o nome do seu filho, Enoque. As cidades foram crescendo muito naquela época, e Nimrod decidiu edificar a maior torre de todas, um tipo de uma torre ecumênica, que unisse todos os povos da terra. Como o livro de Gênesis não dá boas referências sobre a Torre de Babel, eu fui em outras fontes e referências buscar mais informações. Veja o que diz no livro de Jazar a partir do capítulo 8. Vou apresentar resumidamente alguns pontos importantes, para que nós venhamos compreender a questão da Torre de Babel. E foi na noite que Abraão nasceu, que todos os servos de Terá e todos os homens sábios de Nimrod e seus companheiros vieram. Comeram e beberam na casa de Terá, e eles se alegravam com ele naquela noite. E quando todos os sábios e conjuradores saíram da casa de Terá, levantaram e ergueram os olhos para os céus naquela noite para olhar as estrelas. E eles viram uma estrela muito grande que veio do leste e correu pelos céus. E essa estrela engoliu mais 4 estrelas.
dos 4 lados do céu. E todos os sábios do rei e seus conjuradores ficaram surpresos com aquela visão. E os sábios entenderam aquele assunto e sabiam sua importância. E eles disseram uns aos outros: isso apenas indica a criança que nasceu em Terá, nesta noite, que crescerá e será muito frutífero, e se multiplicará e possuirá toda a terra, e seus filhos para sempre. E ele e sua semente matarão grandes reis e herdarão suas terras. Este sinal dizia a respeito ao nascimento de Abraão. E Terá levou secretamente seu filho Abraão, junto com sua mãe e sua parteira, e ele escondeu-se em uma caverna. E ele trouxe suas provisões mensalmente. E o Senhor estava com Abraão na caverna, e ele cresceu. E Abraão esteve na caverna por 10 anos, porque temia que ele fosse morto por causa da profecia. O livro de Jazá também diz que Abraão esteve na casa de Noé por 39 anos. Abraão conheceu o Senhor desde os 3 anos de idade, e ele seguiu os caminhos do Senhor até o dia de sua morte, como Noé e o seu filho Sem havia ensinado. E todos os filhos da terra naqueles dias grandemente transgrediam contra o Senhor, e eles se rebelavam contra ele e serviam a outros deuses. E eles esqueceram do Senhor que criou os céus e a terra. E os habitantes da terra fez para si, naquele tempo, deuses de madeira e pedra, e que não podiam falar nem ouvir. E os filhos dos homens o serviram, e eles se tornaram os seus deuses. E o rei e todos os seus servos, e Terá com toda a sua casa, foram os primeiros que, naquele tempo, serviram os deuses de madeira e de pedra. E Terá tinha 12 deuses de tamanhos grandes, feitos de madeira e pedra, e havia um para cada 12 meses do ano. E ele serviu cada um mensalmente. E todos os meses Terá trazia sua oferta de carne e bebida aos seus deuses. Assim fez Terá todos os seus dias. E toda aquela geração foi má aos olhos do Senhor. E assim fizeram todo homem. Abandonaram o Senhor que os havia criado. E não havia homem encontrado naqueles dias em toda a terra que conhecesse o Senhor, porque eles serviam cada um ao seu próprio Deus, exceto Noé e sua casa. E todos os que estavam sob o seu conselho conheciam o Senhor naqueles dias. E o Senhor deu a Abraão um coração compreensível, e ele conhecia todas as obras daquela geração vaidosa. E Arã, filho de Terá, irmão mais velho de Abraão, teve uma esposa naqueles dias. E Arã tinha 39 anos quando a tomou. E a esposa de Arã concebeu e deu à luz a um filho, a qual ele se chamou de Ló. E ela concebeu novamente e deu à luz a uma filha, a qual chamou de Milca. E ela novamente concebeu e deu à luz a uma filha, e ela deu ao seu nome Sarai, que seria futuramente esposa de Abraão. Arã tinha 42 anos quando gerou Sarai, que estava no 10º ano de vida de Abraão. E naqueles dias Abraão e sua mãe e a parteira saíram da caverna. E quando Abraão saiu da caverna, ele foi a Noé e a seu filho Sem, e ele ficou com eles para aprender as instruções do Senhor e os seus caminhos. E Abraão, filho de Terá, estava se engrandecendo naqueles dias na casa de Noé, e ninguém sabia disso, e o Senhor estava com ele. Abraão serviu a Noé e Sem e o seu filho por um longo tempo, e Abraão esteve na casa de Noé 39 anos. E o rei Nimrod reinou em segurança naquela época, devido à grande idolatria, e toda a terra estava sob seu controle. E toda a terra era de uma única língua. Assim ele podia comandar a todos. E todos os príncipes de Nimrod e os seus grandes homens se uniram, Pute, Mitsaim, Cuxi e Canaã, com suas famílias. E eles disseram uns aos outros: venha, vamos construir uma cidade e nela uma grande torre, com o seu topo alcançando o céu, e nós nos tornaremos famosos, para que possamos reinar sobre o mundo inteiro, a fim de que o mal de nossos inimigos cesse sobre nós, para que nós possamos reinar poderosamente sobre eles, e para que não sejamos espalhados por toda a terra através das guerras. O objetivo de Nimrod era manter um controle mundial para que não surgisse outras nações com línguas e povos diferentes, e assim ele não perdesse o domínio, e para que os outros povos também não viessem fazer guerra contra eles e contra seu império. Seria um governo centralizado e ecumênico, pois o politeísmo era aceito, pois como vimos, havia um Deus dedicado a cada mês do ano. A torre era uma centralização de poder. A questão do seu tamanho é que ela poderia ser vista de longa distância,
e não causaria divisão, pois seria permitido adorar qualquer deus pagão. E ela possuía um templo astrológico no seu topo, e uma rampa que permitia as procissões dos deuses até o seu patamar. Este ato de Nimrod se chamou rebelião contra Deus, porque ele desafiou o Criador criando uma rampa que alcançaria as alturas, onde os povos poderiam chegar ao alto e se conectar com suas deidades pagãs através de um sacerdote. O conceito de Stargate para essas rampas é porque elas estavam ligadas aos portais para as deidades astrológicas. Esta rampa elevava os homens nas alturas para se conectarem mais próximos a esses deuses. O céu e a terra estariam conectados através dessa porta para os deuses. O topo da torre era onde ficava o templo central. Lá somente entravam os sacerdotes, local onde os deuses desciam e davam instruções para eles. Há teorias que acreditam que os anjos caídos desciam literalmente através desses Stargates. O zigurate possui o mesmo conceito piramidal, onde no topo se manifesta a presença do grande olho. O zigurate foi chamado de Etemenanque pelos sumérios, templo da fundação ou união entre o céu e a terra. Porém, a Torre de Babel seria uma construção mais elevada e ousada, não dedicada apenas a uma deidade, pois todos os povos poderiam cultuar seus vários deuses através deste portal para Deus. Outro ponto interessante é que essa torre foi construída exatamente onde no passado era a passagem secreta para o Jardim do Éden. É possível detectar isso pela descrição do livro de Gênesis e pelos rios que cortavam o Éden. O Éden não era apenas um local físico. Ali havia um portal que dava acesso para o Éden, mas foi fechado quando Adão e Eva foram expulsos. Outro dado interessante é que nessa região estão aprisionados 4 anjos poderosos, que serão soltos durante a grande tribulação, conforme cita o livro de Apocalipse. Eles estão presos junto ao rio Eufrates. Isso está em Apocalipse 6:13. E tocou o 6º anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estavam diante de Deus, ao qual dizia ao 6º anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. Esses anjos que estão aprisionados são anjos caídos. Essa região, junto ao Golfo Pérsico, é uma região misteriosa guardada por exércitos, e que chegaram a exterminar Saddam Hussein quando ele estava reconstruindo os antigos jardins da Babilônia. Saddam Hussein decidiu reconstruí-la no topo das antigas ruínas, gastando milhões de dólares, no auge da guerra do Iraque contra o Irã, como uma forma de homenagear o rei Nabucodonosor. Bom, nós sabemos como foi o fim de Saddam Hussein. Boa parte do local foi devastado em 2003 na guerra do Iraque, mas hoje uma parte ainda está de pé e é tombado pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. Nossa cultura foi inspirada pelos babilônicos, pois cada mês do ano do nosso calendário é também dedicado a um signo astrológico e a uma deidade planetária. A nova ordem mundial hoje segue a mesma filosofia de Nimrod. Eles querem erguer um sistema mundial e ecumênico, Babilônia a Grande, com uma única língua e um único sistema financeiro controlado por um ditador. A inauguração do túnel de São Gotardo, na Europa, apresentou uma encenação sobre este modelo mundial, onde o túnel era uma metáfora para o portal para Deus, o Stargate. Assim como os anjos caídos geraram uma raça de gigantes, o homem moderno também se sente um deus, um titã, um gigante que pretende colocar por terra a soberania de Deus. A mistura de ferro e de barro da estátua de Nabucodonosor representa a última era da Terra, que mistura tecnologia e carne humana para criar uma super-raça, que será controlada pelo Anticristo. Mas assim como Deus colocou por terra o projeto de Nimrod, ele também colocará por terra este projeto de rebelião da modernidade, ou seja, com o assombro da volta de Cristo. Um grande shalom a todos, um forte abraço e até mais.